Boa tarde, meu nome é Giovana, estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre psicomotricidade. Vou iniciar uma apresentação para a gente poder se apresentar melhor. Espero que todos estejam ouvindo bem. Hoje, então, a gente vai conversar a respeito da importância e como aplicar a avaliação psicomotora na criança. Eu sou psicopedagoga, estou na rede municipal de Ourinhos, atuando como psicopedagoga hoje em 6 escolas, em 2 de educação fundamental e em 4 da educação infantil. A minha formação é em administração de empresas, inicialmente, fiz especialização em marketing e propaganda. Aí, depois de anos atuando na parte administrativa, eu vim para a área da pedagogia. Me formei em pedagogia, fiz uma pós em psicopedagogia, uma pós em neuropedagogia, uma pós em educação especial. O ano passado, eu fiz uma em transtorno do espectro autista e em psicomotricidade. Essas 2 últimas que eu fiz foi exatamente por perceber a necessidade de me informar melhor a respeito do TEA, já que está aumentando muito o número de autistas nas cidades, né? E na educação, eu estou na rede municipal, na educação temos muitos casos, e em uma palestra eu percebi que a minha aprendizagem a respeito da psicomotricidade ainda estava bastante falha, tinha muita coisa que eu precisava entender, e percebi também o quanto é necessário a psicomotricidade. Até então eu via como algo que não tinha tanta influência na vida da aprendizagem da criança e nem na vida adulta. E depois de fazer uma pós-graduação muito boa, por sinal, eu percebi o quanto é necessário a gente entender a psicomotricidade. Obviamente que eu não vou conseguir passar para vocês tudo que eu consegui aprender e reter na minha aprendizagem, e nem mesmo aquilo que eu tenho colocado em prática no dia a dia. Tenho conseguido colocar muita coisa que eu aprendi, tenho conseguido colocar no meu dia a dia do meu trabalho. Mas, infelizmente, nosso tempo é curto, quem sabe nos próximos encontros a gente consiga conversar mais. Então, para a gente poder avaliar o desempenho psicomotor da criança, é necessário primeiro entender o que é a psicomotricidade. Então, a gente divide lá a psicomotricidade pensando nela na parte cognitiva, na parte psicológica, né, que vai incluir o emocional, o afetivo, o mental, o neurológico, e a motricidade em si, que é o movimento, o ato, ação e gestos. Então, quando a gente está pensando apenas na parte motora, a gente não está falando de psicomotricidade. A psicomotricidade é a realização de um pensamento através de um ato motor coeso, ou seja, ele tem que ter todas as propriedades, todas as condições para se fazer da melhor forma possível. Ele tem que ser econômico, harmonioso, exigindo para isso afetividade equilibrada. Então, a gente não consegue falar em psicomotricidade se não levar em consideração a parte emocional do sujeito. Aqui tem um esqueminha um pouco mais lúdico, né, para a gente lembrar da parte da emoção, cognição, os movimentos humanos, e também temos que levar em consideração as etapas da vida. Hoje a gente estuda a psicomotricidade desde os primeiros momentos da vida, mas também tem a gerontomotricidade que cuida dos idosos, e está um campo cada vez mais amplo. Então, o que diferencia uma atividade puramente motora, que é o que eu estava comentando agora,
de uma estimulação psicomotora é a intenção planejada. Na atividade motora, a criança vai só produzir os movimentos já conhecidos, automatizados, experimentados anteriormente. À medida que se colocam maneiras diferentes e novas para executar o movimento anterior conhecido, todo o sistema cerebral é ativado, buscando na cognição, na emoção e no aparato motor, uma forma de perceber, decodificar, planificar e executar o novo movimento. Então, a gente sabe que na aprendizagem a gente tem a assimilação e a acomodação, segundo Piaget. Na assimilação, a gente vai colocar dados novos àquilo que a gente já sabe. Mas quando a gente está apenas executando coisas novas, a gente ainda está assimilando. Quando a gente já entende o que está fazendo, faz com destreza, faz com bem feito, aí a gente já está na fase da acomodação. Quando a gente está nessa fase, a gente pode trabalhar a psicomotricidade. Esse processo ele vai contribuir não só com o desenvolvimento da inteligência, mas também com a organização motora e emocional de um sujeito, de encontro com a sua autonomia, criatividade e ação. Cria a possibilidade de buscar novas soluções para conseguir um resultado desejado que não tem de onde copiar. Isso colocará seu cérebro em funcionamento e novas sinapses se formarão. Então, todas as vezes em que a gente precisa encontrar um meio para se executar alguma coisa e a gente não tem como ver o que outra pessoa está fazendo, que às vezes quando a gente está num ambiente, vamos colocar assim na prática, a gente está num ambiente, num jantar, num local que a gente não costuma ir, a gente costuma olhar do ladinho para tentar copiar o que a outra pessoa está fazendo, uma pessoa que você percebe que tá bem ali, né? Que sabe o que está fazendo. A gente copia. Quando a gente não tem como copiar, e agora voltando para o lado da criança, quando a criança não tem como copiar ou apenas lembrar de algo que ela já fez, que aí ela vai estar só executando de uma forma mais motora, aí ela vai ter que pensar naquilo e ela forma novas sinapses. E mesmo aquilo que ela já fez, que ela está fazendo novamente, mas ela consegue pensar de uma forma para fazer mais rápida, mais fácil, ela também forma novas sinapses. Então, a gente está sempre copiando alguma coisa, a gente procura métodos para fazer coisas geralmente no YouTube, né? A gente fala assim, vou ver um tutorial de como fazer isso daqui. Eu aprendi uma coisa muito útil no tutorial que vou dizer para vocês, eu quebrei muita cabeça para conseguir abrir saquinho plástico, sabe, daquela pasta preta que vem com saquinhos. Eu precisei fazer um arquivo na escola e era muito arquivo. Mas o tempo que eu perdi só tentando abrir os saquinhos foi muito grande. E eu vi um tutorial que colocava lá, vou dar a dica para vocês porque foi muito boa para mim. Você pega uma etiqueta, corta ela no meio assim, ou usa duas etiquetas, porque a cola dela não é muito forte, né? De durex é mais forte. Coloca um pedacinho de cada lado do plastiquinho e puxa, ele abre na hora. Mas eu não pensei para fazer isso, mas alguém pensou. Alguém, antes de fazer essa dica, chegou nessa concepção de conseguir de uma maneira mais rápida, que não era ficar lá esfregando o saquinho, ele conseguiu de uma forma mais rápida atingir o objetivo dele. E nisso ele criou uma nova sinapse no cérebro. Aí tem os elementos básicos da psicomotricidade. Nota que a setinha ali, ela está indo de baixo para cima. Então, a gente vai conseguindo esses esquemas todos de baixo para cima. A gente começa ali pelo tônus muscular. Eu tenho esse livrinho aqui que eu gosto muito dele. Ele chama Do Andar ao Escrever, um caminho psicomotor. Ele é de Fátima Gonçalves. Então, todas essas partes ali, eu fui colocando um lembretinho de onde achar. E ele fala de cada coisa aqui pra gente. Ele começa a falar da tonicidade, ele tem ali um desenho da criança, né?
falando da necessidade do tônus, e o tônus é algo que a gente precisa manter a vida toda. As pessoas que não dormem bem ou dormem pouco, elas prejudicam também a tonicidade da pele, a tonicidade muscular. Falta de nutrientes ou alimentos muito ruins também vão prejudicar. Depois ele fala sobre equilíbrio, tem a partezinha aqui também falando do equilíbrio. E ele fala do equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Hoje em dia a gente percebe como está difícil da criança manter um equilíbrio quando você pede para ela fazer fila. Pede para uma criança fazer fila e fala assim, olha, só que tem que ficar paradinho. Coloca os 2 pezinhos no chão, a mãozinha do lado do corpo e fica paradinho. Eles não conseguem. Antigamente a gente costumava andar em cima da sarjeta, nas beiradinhas, a gente fazia bastante coisa disso de equilíbrio. Hoje em dia as crianças não brincam mais assim. E não tem equilíbrio. Quando a criança corre, ela faz muita coisa da psicomotricidade toda e da motricidade também. E ajuda no equilíbrio. A criança sabe que se ela correr um pouquinho mais para frente, vai dar de cara no chão. Se corre um pouquinho mais com o corpo mais para trás, vai cair de bunda no chão. Então ajuda o equilíbrio. E o equilíbrio vai ajudar em toda parte depois da aprendizagem. Esquema corporal. O esquema corporal, todo mundo que trabalha com a parte pedagógica sabe quanto é necessário a criança ter o esquema corporal e para poder até se movimentar, para poder adquirir a escrita, tudo isso vai ser necessário na aprendizagem. Depois a gente tem a lateralidade, que a criança vai entender qual lado dela ela tem que escolher. Não é legal a criança ambidestra, que a gente chama, que vai trabalhar os 2 lados. A criança precisa ter um domínio, um predomínio de um lado do corpo, onde ela usa para ouvir, onde ela usa para enxergar, onde ela usa para escrever. Ela tem que ter a lateralidade dela definida. A estruturação espacial e temporal, que a criança, quando não tem essa parte, ela vai ter dificuldade até para fazer contas, ela não entende o antes e o depois. Eu tenho 5 e com mais 2, quanto que eu fico? Com 1, mas eu já tinha 5 e tem que ir para frente. Você pode até errar na conta, mas joga para frente. Mas o antes e o depois é muito complicado quando a criança não tem essa noção. E aí a gente vai para a praxia fina e global, né? Que a criança tem que ter, primeiro ela adquire toda a destreza global do corpo, que antigamente se chamava de apraxia grossa, né? Hoje em dia a gente fala global. E a apraxia fina, que é quando você faz os movimentos menores. Para que a gente possa fazer uma avaliação, a gente tem que entender, primeiramente, onde vai estar o erro, aonde está deficitário, onde está devendo algo. Para a gente saber disso, a gente tem que entender qual o desenvolvimento esperado para cada idade. Então, nós temos vários teóricos que trabalhou isso, né? A gente tem os desenvolvimentos segundo Piaget, a gente pode trabalhar com ele também, mas temos vários outros embasamentos para a gente trabalhar, o epistemológico, né? A gente não vai nunca ficar no achismo ou na comparação, no empirismo, né? A gente nunca vai trabalhar com empírico nisso, falando assim, não, mas o filho da prima, do cunhado da minha avó tem a mesma idade do seu e ele não faz tal coisa, ou ele já faz tal coisa e o seu não faz. A gente não trabalha com empírico quando vai fazer uma avaliação. A gente tem que ter o epistemológico, a gente tem que ter o conhecimento. Para isso, a gente vai entender, saber o que é esperado em cada fase. Por exemplo, o corpo dos meninos tem mais tecido muscular, enquanto o das meninas conserva mais tecido adiposo. Os músculos grandes se desenvolvem mais depressa que os pequenos, o que explica aos 3 anos que a criança tem adquirido certa facilidade
no domínio da coordenação motora ampla, enquanto persiste certa dificuldade para conseguir uma coordenação mais delicada. Então, esses são só exemplos do porquê que a gente precisa ter todo o conhecimento. Não só o conhecimento do que é esperado por idade, mas aqui também a gente tem o exemplo do gênero, né? Um menino, uma menina, a diferença do corpo, quais os músculos que se desenvolvem mais rápido, tudo isso vai ser importante para a gente poder avaliar. A psicomotricidade, então, ela vai seguir sempre dois amplos padrões de desenvolvimento, o céfalo caudal e o próximo distal. O que quer dizer isso? Céfalo caudal, então, da cabeça para os pés, e próximo distal, do centro para as extremidades. Sempre vai seguir esses dois padrões para ser avaliado. E aí, com base nisso, a gente pode ver que o bebê segura a cabeça, senta, vira, depois engatinha. Tudo isso vai seguir um ritmo, né? A gente não consegue... Quando pula fase, por exemplo, a criança que não engatinha, ela tem dificuldade depois até na parte motora, até na praxia fina, porque ela não fez o esforço necessário na formação, no momento da formação, onde ela deveria fortalecer todos esses membros, para depois ela conseguir pegar sem tremer, sem doer, sem cansar. Então, a criança, quando ela vai escrever, por exemplo, que a gente trabalha na grafomotricidade, ela tem que fazer força com o movimento de pinça, ela tem que ter força nesses dois dedos, que não é natural para o ser humano, né? Isso daqui a gente inventou para escrever, mas os outros objetos todos a gente não precisaria fazer esse movimento de pinça. Então, a gente tem que criar força nesses dois dedos, a gente tem que criar força nesses três para apoiar o lápis, a caneta, a gente tem que ter força no pulso para a hora de fazer a letra cursiva, para a hora de pintar, sem sentir dor, sem sentir cansaço. A gente tem que estar bem com o manguito rotator. E isso tudo, a criança que engatinha tem mais facilidade. Aí a gente tem a evolução, isso daqui, assim, cada época, em cada etapa, a gente tem uma base, né? Aqui eu coloquei para vocês só para a gente dar um exemplo de qual a necessidade de ter essas informações. Por exemplo, a criança, o andar dela, a gente coloca ali de 30 meses. Aos 2 anos e meio, já terá adquirido equilíbrio, pode correr com segurança e pular na ponta dos pés com os pés juntos. Com 36 meses, ao completar os 3 anos, pode sustentar-se sobre um pé só e tentar dar pulos em um pé só. Sobe e desce escadas, alternando os pés, consegue pular de um degrau de 15 a 18 centímetros sem ajuda. Aí no desenvolvimento visio-manual, com 30 meses, ela consegue construir torres de 3 blocos com modelo, sabe copiar um traço vertical e outro horizontal, conhece perfeitamente a diferença entre os dois, encaixa formas diferentes, consegue tocar o polegar com cada um dos dedos da mão. Brinca com construções, constrói torres, isso já nos 36 meses. Constrói as torres com 9 blocos, copia círculos e sabe pintar dentro. Copia as retas de uma cruz, passa líquido de um recipiente ao outro sem derramar, abotou ou desabotou os botões em até 50 segundos, usa tesoura para cortar uma tira de papel inicialmente com certa dificuldade. Então, a gente está falando de uma criança neurotípica, ou seja, não tem nenhuma deficiência, nenhum transtorno, e que teve a base das informações, não é uma criança com privação cultural, não é uma criança desestimulada. Para a gente poder fazer essa avaliação, a gente tem que ter esses conhecimentos, ter essa noção de que é esperado em cada época, em cada etapa da vida, mas levar em consideração todos os outros aspectos da aprendizagem.
Aqui tem mais alguns exemplos, né, do que a criança consegue até os 30 meses, aos 3 anos, mas isso daqui é para o psicomotricista, aquele profissional que vai conseguir e tem condições de avaliar em cada etapa da vida. Para quem está na área da pedagogia, para quem está dentro da escola, é importante observar a criança, é importante saber ter esses conhecimentos do que a criança já deveria ser capaz, como um alerta, para que se possa encaminhar para um psicomotricista. Aqui, então, são só alguns exemplos do que a criança deveria ter adquirido até essas idades. Qual que é a importância da gente avaliar? O professor, principalmente da educação infantil, e os professores de creche, o professor dos anos iniciais, eles estão muito mais próximos da parte psicomotora que os professores ou os mesmos outros profissionais da educação do ensino fundamental. Porque na educação do ensino fundamental, a criança já tem que ter adquirido tudo isso. Então, esse alerta tem que vir da educação infantil. Ao meu ver, como psicopedagoga, eu acredito que a educação infantil é mais importante que a faculdade. Na educação infantil, se você faz uma estrutura bem feita, você pode construir qualquer coisa em cima que vai vingar, vai ficar bem. Agora, se você não tem uma base bem feita, pode construir um castelo depois que ele vai chegar um momento que vai ruir. Então, na minha visão, é muito importante a parte da educação infantil e é muito importante que os profissionais dessa área tenham uma visão especial na parte psicomotora, porque ali vai ser a base de tudo. A base da aprendizagem é a psicomotricidade e é a linguagem. E tudo acontece ali na educação infantil. A psicomotricidade, ela constitui um meio de auxiliar na estruturação e desenvolvimento das crianças, ligando as experiências motoras, cognitivas e socioafetivas, indispensáveis na formação do sujeito. Mais uma vez, o autor volta a falar sobre a necessidade da gente juntar a parte motora com a parte cognitiva e socioafetiva. Além disso, a psicomotricidade pode favorecer um trabalho preventivo, adequado para equacionar possíveis lacunas deixadas durante o processo maturacional das crianças, compensando déficits atribuídos à privação do movimento e da experiência lúdico-espacial. Então, citando mais uma vez o Piaget, ele fala do aparecimento, do conhecimento do real da criança, de você entender se a criança conseguiu ter o real. Então, ele tem um livro que chama Construção do Real na Criança. Ele fala muito nesse livro sobre as crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem, mas que não tem nenhum problema, assim, não sofreu nenhum acidente, que teve alguma deficiência física no cérebro, não tem uma deficiência da parte mental, não tem privação cultural, não tem vários outros aspectos, como transtornos, ou mesmo crianças que não tiveram acesso à alimentação correta, que são desnutridas, que a gente sabe que a desnutrição causa problema na aprendizagem. Então, ele fala dessas crianças que não tem nada disso e mesmo assim não conseguem aprender. A gente tem até um outro livrinho aqui, esse livrinho aqui, essas crianças que não aprendem, que fala exatamente dessas crianças que não têm nenhuma deficiência, mas não aprendem. E aí ele vai falar dessa parte que a gente está vendo aqui da psicomotricidade, a criança que não adquiriu o real na idade que deveria ter adquirido. Ele faz até uma experiência nesse livro que mostra essa experiência, que eles fizeram em São Paulo, na periferia de São Paulo, com diversos grupos de crianças. Com essas crianças, eles separaram em 3 grupos diferentes. A criança que não organiza a parte do real,
a criança que organiza inadequadamente e as crianças que até adquirem o real e organiza, mas não sabem onde usar. E a gente aqui na parte da psicomotricidade, a gente vai trabalhar esse segundo grupo, que são as crianças que não conseguem definir o que é real do que não é real. São as crianças que não foram estimuladas da maneira correta na parte da movimentação. A gente tem crianças assim, que é o principal erro que existe na parte motora, é aquele abençoado daquela andador. O andador, eu acredito que deveria ser proibido. Deveria ser tirado o mais rápido possível dos consumidores, porque não são todos os pais que chegam a saber do que ele é capaz de fazer. Além de ser perigoso, né, porque a criança pode capotar daquele negocinho, a criança ainda não adquire a força necessária que tem que fazer no quadril, a força necessária que tem que ter para se locomover, não tem uma noção espacial, porque o espaço dela é toda aquela circunferência em volta do andador, não só do corpinho dela. Ela chega até a parede, não consegue chegar até a parede ali, porque algo a impede, mas quando aquilo não estiver impedindo mais, ela vai bater ali, porque ela não está aprendendo da forma correta. Todas as crianças, quando não são estimuladas no real, com a forma real, elas vão ter dificuldade de aprendizagem. São as crianças que aprendem a vida através do celular, através da televisão. Aí, é um exemplo que dá nesse livro mesmo, é a criança que vai até um zoológico e os pais falam assim, ah, aquilo é uma pantera. Eu falo, não, não é, porque aquilo é preto e a pantera é cor-de-rosa. Então, ela não adquire o senso do que é real. E vai se criando um déficit na aprendizagem dela, a mesma coisa que é feito quando a criança não tem a aquisição do que é real na parte motora. Fica muito tempo no colo, fica muito tempo no carrinho. A criança tem que pôr no chão, tem que rolar. Tem muitos brinquedinhos hoje em dia que fazem pela criança o que ela deveria estar fazendo. Coloca a criança no chão, mas tem aquela almofada que já é para a criança não cair e ela fica toda apoiada. E quando que a criança vai adquirir a força no quadril para se impulsionar, para rolar, para começar a engatinhar? Se ela está bem apoiadinha ali, ela não precisa nem se esforçar. Essas coisas que facilitam muito a vida da criança, na verdade, ela vai dificultar mais para frente. A prática da educação motora tem influência no desenvolvimento de crianças com dificuldades escolares, como problema de atenção, leitura, escrita, cálculo, socialização, o que leva a considerar que o acompanhamento da aptidão motora de crianças em idade escolar constitui atitude preventiva para os profissionais envolvidos com a aprendizagem. Aqui nós temos os psicopedagogos que atuam nas escolas. Estamos com um concurso aberto agora, mas ainda eu vejo assim, falta muita gente nessa área, porque cada vez mais a gente consegue entender onde estão as dificuldades das crianças. E cada um tem a sua área, o professor tem que estar ali para aprendizagem, para didática. Quem tem que ver a parte da deficiência, a parte das dificuldades, dos transtornos, é o psicopedagogo. E os psicopedagogos, hoje em dia, infelizmente, estão atuando mais no ensino fundamental, porque é onde a gente está pagando fogo. A gente está tentando ajudar aquelas crianças que já estão quase indo para o Fundamental 2 e ainda não tem o básico. Então, a gente está correndo atrás dessas crianças, enquanto a gente deveria estar todo mundo lá na educação infantil, para que a hora que a criança chegasse no ensino fundamental, ela já tivesse todos os instrumentos para ela trabalhar bem. Esse vídeo, eu vou ter que dividir ele em duas partes, eu não vou conseguir concluir ele em uma parte só. Eu estou monitorando o tempo aqui, daqui a pouquinho a gente vai precisar encerrar esse vídeo e começar um novo, tudo bem? Mas vamos continuando conforme dá. Como avaliar a psicomotricidade?
Obviamente, a gente não tem tempo aqui, nem espaço, né, ou materiais todos, para fazer todas as avaliações da psicomotricidade. São muitos, cada um voltado para alguma coisa. Todo avaliador tem em primeira questão, a queixa. Quando você recebe a queixa, o que está difícil na criança, o avaliador ele vai poder se preparar para fazer algo direcionado. Mesmo que a gente use papel para isso, ou a gente use outros materiais para a gente poder observar. Mas mesmo nas especialidades médicas, a gente não faz um exame geral, né? A gente sempre tem que ter em primeiro lugar a queixa para a gente poder direcionar a nossa avaliação ali. Cada etapa da vida deve ser observada, acompanhada e estimulada, lembrando que nenhuma criança pode ser comparada a outra. Lembra da história lá de falar do filho, da tia, da comadre, da madrinha, da avó? Não vai comparar a criança a ninguém. Existem os marcos da evolução para que possamos nos orientar e poder garantir sua qualidade de vida, mas cada criança é única. A gente usa os marcos da evolução para se ter uma certa noção, mas a gente vai levar em consideração todas as coisas. Se a família é participativa, se a família leva para conhecer outros lugares, leva na pracinha para brincar, ou se é uma criança que passa o dia inteiro no celular. A criança que passa o dia inteiro no celular, a gente não tem como avaliar e falar assim, a criança tem dificuldade motora. Ela pode apenas não ser estimulada, não ser treinada. Ela não é que ela não sabe fazer, é que ela não treinou para fazer. Se eu falar para vocês assim, ó, cada um aí pega uma folha e me recorte 10 corações idênticos, mas sem usar nenhum outro instrumento, só a folha de papel. Como que eu vou conseguir falar quem é bom em fazer coração e quem não é? É justo eu solicitar para vocês uma coisa assim? Dar só o papel e falar assim, olha, com esse papel vocês vão precisar fazer esses 10 corações, mas só o papel. Eu não tenho nem como avaliar e nem como ser justa com vocês. Eu tenho que dar um lápis, um molde, quem sabe, ou pelo menos uma tesoura. Aí você tendo todos os instrumentos, aí sim vou poder falar assim, não, aquela pessoa ali tá melhor, consegue fazer melhor do que aquela outra ali, né? Porque ambos têm os instrumentos, têm as condições, eu consigo avaliar friamente, superficialmente. Depois eu vou precisar descobrir se a outra que não foi tão bem sabe o que é um coração. Será que ela já viu um coração alguma vez? Será que alguma vez ela se apaixonou e ficou desenhando o coraçãozinho no caderno? Ou a outra que foi melhor era mais apaixonada e estava sempre desenhando o coraçãozinho no caderno? Aí não quer dizer que uma é melhor que a outra, apenas uma tem mais treinamento que a outra. Como que conseguiu chegar naquela resposta? Isso tudo é importante a gente saber. A gente tem que saber se a que foi pior, não está com muito sono porque não dormiu à noite, não está com fome, não bateu uma feijoada antes de chegar na avaliação e agora está cansada porque todo o sangue está lá no estômago para resolver a feijoada. Tudo tem que ser levado em consideração quando se vai avaliar uma criança. Óbvio que o professor passa mais tempo com a criança. Quando você vai a algum consultório para fazer qualquer avaliação, o médico ou o avaliador te vê ali por 1 hora, muito, né? Meia hora. E ele não conhece o seu histórico, ele não vê ele não sabe quem você é. O professor já passa muito tempo com o aluno. Então, o professor tem condições de falar assim, não, hoje ele não está bem, então eu não vou levar em consideração o que ele está fazendo hoje. Aí eu antecipei um pouquinho, mas era exatamente isso que a gente ia falar nesses slides. Quais são os aspectos que devem ser levado em consideração quando você vai avaliar a criança? A idade, a estatura, a criança muito grande que cresceu de uma hora para outra
vai ser desengonçadinha no começo, até se estabilizar, né, na nova estatura dela, ou às vezes você pede alguma coisa para uma criança que é mais alta que a outra, vai ter mais facilidade que a mais baixinha, ou vice-versa. O gênero, como a gente falou lá atrás, a constituição física é diferente de um e do outro. Os meninos têm mais força muscular, então não vai dar para você avaliar, para tentar uma comparação ali no momento, falar assim, ah, mas aquele menino faz melhor do que a menina. Ah, mas aquela menina é muito mais falante que aquele menino. A gente sabe que as meninas se desenvolvem, nesse aspecto se desenvolvem mais rápido, então não dá para comparar pelo gênero, né? A saúde, em modo geral, a criança, quando ela é muito apática ou está desnutrida, ela não vai dar resposta da mesma maneira. Agora, depois da pandemia, a gente tem percebido que as crianças estão cada vez mais apáticas, passaram muito tempo dentro de casa, não brincavam, não corriam, elas estão mais depressivas, elas estão com falta de algumas vitaminas, porque não toma vitamina D, que é o sol, porque não se exercita, porque ficou muito tempo comendo porcariada. Então, isso tudo a gente leva em consideração. Horas de sono, quando eu vou falar com os pais como se fazer um cérebro bem feito, na parte cognitiva, no meu panfletinho, que eu até mandei aí para Jaú, não sei se vocês já chegaram a ver, um panfletinho assim de sugestões para os pais, né, para se ter um cérebro cognitivamente bom. Na primeira coisa que aparece, primeiro item que eu coloquei lá, é o sono de qualidade. A criança precisa dormir bem, nós adultos também, principalmente as mulheres. A mulher, quando ela não dorme à noite, é perigoso até dirigir, porque perde um pouquinho da noção de profundidade, fica mais lenta nos pensamentos, tem mais efeito para a mulher que para o homem. Mas para a criança vai influenciar na memória, no humor, influencia em tudo. O que a gente aprende fica na memória de curto prazo, quando vai dormir, vai para a memória de longo prazo. Então, a criança que não dorme bem ou dorme pouco, vai ter dificuldade de aprender. Aí a gente precisa saber quais as atividades que a criança desenvolve, porque uma criança que faz natação, que faz futebol, que toca um instrumento, ela vai ter muito mais destreza, vai saber fazer melhor as coisas que uma criança que passa o dia inteiro na televisão. Né? Hoje em dia a gente percebe assim que as crianças estão ficando corcundas. É difícil você ver uma criança retinha. Só se você for num bailado, você vê uma criança retinha. De resto, as crianças estão tudo acostumadas no celular, estão ficando tudo tortinha. Mas a criança que faz algum tipo de exercício ou toca um instrumento, ela vai ter mais destreza no corpo, ela vai ser mais harmonioso os movimentos dela do que uma criança que o único movimento que faz é esse aqui. A alimentação. Eu vou encerrar esse vídeo falando um pouquinho da alimentação, que a alimentação vai influenciar na parte da aprendizagem, na parte do humor, no sono e também vai influenciar na motricidade. Criança que come muito doce é sempre uma criança mais agitada. Mas, às vezes, a pessoa fala assim, é hiperativa. Mas tomou um copão de Coca-Cola antes de chegar na escola. Dormiu a parte da manhã inteira, se alimentou só de porcariada, tomou um copão de coca e foi para a escola. Está super descansado, porque acabou de acordar e cheio de energia negativa, né, energia ruim, que ela vai querer pôr fogo na cortina e tem que ficar pintando dentro do quadradinho. Então, a alimentação, ela influencia imediatamente no comportamento da criança e também influencia a longo prazo na aprendizagem e em toda a parte estrutural, porque o corpo, para se desenvolver, ele precisa de nutrientes. Então, eu encerro aqui essa primeira parte. Nos vemos daqui a pouquinho na segunda parte do vídeo. Tudo bem? Obrigada pela atenção até o momento, pessoal.